Enfrentando vícios em drogas, álcool e declínio na carreira, Drew Barrymore precisou se reinventar para se tornar uma das maiores figuras de Hollywood. Hoje, vamos conhecer a história desta atriz ilustre que ficou conhecida desde criança pela sua atuação com apenas 7 anos no filme revolucionário E.T. de Steven Spielberg. A vida de atores mirins muitas vezes é marcada pela rápida ascensão ao estrelato e feridas dolorosas que as crianças precisam carregar pelo resto da vida. Alguns dos exemplos mais famosos são Macaulay Culkin, as gêmeas Ashley e Mary-Kate Olsen e a estimada Britney Spears, aprovada aos 11 anos nos testes para o programa O Clube do Mickey na TV, que a conduziria rumo à sua abdução na indústria cultural. A pequena Drew Barrymore, no entanto, começou ainda bebê no audiovisual, estrelando em comerciais de TV até ser convidada para um papel de destaque em E.T., o Extraterrestre, de 1982. Atuando como a personagem Gertie, aos 7 anos na produção de Steven Spielberg, Drew ganhou a simpatia do público e viu sua carreira crescer rapidamente após o lançamento do longa-metragem. Na comemoração de seus 46 anos, a atriz, que também se tornou uma vigorosa produtora da indústria cinematográfica, teve o privilégio de reencontrar seu grande mestre, Spielberg, no seu programa The Drew Barrymore Show, e juntos relembraram sobre a significativa importância do diretor na trajetória artística da atriz, além de sua importância no papel de padrinho de Drew na vida real. Os pais de Drew, John Drew Barrymore Jr. e Jade Barrymore, embora também tivessem tentado a carreira de atores, nunca chegaram aos pés da pequena estrela, devido aos sérios problemas com vícios em álcool e drogas. No entanto, Steven Spielberg a lançou para Hollywood, e embora a atuação sempre fosse algo de família, pois seus avós paternos e toda uma linhagem anterior também haviam conquistado um espaço de prestígio no cinema e no teatro norte-americano, lançando luz para o sobrenome Barrymore. Assim, questões familiares com os pais abusivos trouxeram bastante problemas ao longo da infância de Drew e início de sua carreira. Em uma matéria da revista Rolling Stones, Steven Spielberg é descrito como uma importante figura paterna na vida de Barrymore. No entanto, durante as gravações de E.T., quando a atriz pediu para que ele fosse o seu verdadeiro pai, o cineasta recusou. Drew tinha apenas 7 anos na época das gravações e Steven não podia aceitar assumir um papel tão essencial na vida de uma criança. Nesta primeira fase de sua infância, a atriz não tinha um lar estruturado e encontrou nos sets e na equipe de produção uma família. Na figura de padrinho da atriz, o cineasta e a atriz passaram a conviver bastante. E durante a produção do filme, a pequena Drew ganhou um pequeno gato de estimação como presente de Spielberg, que ela batizou com o nome de sua personagem, Gertie. Há fontes que relatam que os dois chegaram a viajar para a Disney nessa época e que a pequena passava vários finais de semana na casa do diretor, convivendo com os familiares de Spielberg. Em uma entrevista, o diretor revelou que se sentiu impotente na época por não poder assumir um papel que não era dele, embora reconhecesse que a criança realmente precisasse de cuidados maiores. Ele comentou que nessa fase, Drew ficava acordada muito depois da hora de dormir e frequentava lugares dos quais ela só deveria ter ouvido falar. Nesse sentido, a atriz acabou convivendo com situações com uma idade muito tenra, e essas descobertas precoces acabaram, de certa forma, roubando a infância de Barrymore. 2 anos depois, a pequena atriz, com 9 anos de idade, foi indicada ao Globo de Ouro por sua atuação em Indiferenças Irreconciliáveis, de Charles Shyer. Assim, enquanto a carreira da atriz mirim deslanchava, a menina também enfrentava inúmeras violências psicológicas dentro de casa e nos ambientes que frequentava. O mais bizarro é que no filme Diferenças Irreconciliáveis, os pais da personagem, ocupados com suas carreiras, acabam ignorando a filha de 10 anos de idade que, cansada da situação, decide se divorciar de sua família. Um desejo oculto da própria Drew
que naquela época sofria com a intensidade de abusos que vivia na sua vida real. Quando gravou o filme em 1984, Drew já demonstrava ser uma atriz inteligente e madura para a sua época. Na cena de abertura, ela aparece conversando com um advogado com o desejo de se emancipar dos pais. Dessa forma, a pequena se destacou nesse papel, o abordando com absoluta seriedade. Portanto, sua interpretação fugia do estereótipo da menina fofa e engraçadinha, diferente da astuta e carinhosa Gertie de ET. Em Diferenças Irreconciliáveis, o diretor buscou construir uma obra dedicada a abordar o divórcio sob uma ótica infantil. E assim a ambiciosa temática acabou repercutindo tanto na vida profissional de Drew, ainda como pequena criança, como para os bastidores conflituosos de sua vida. Na década de 90, a atriz fez uma das revelações mais chocantes sobre o início de sua carreira em entrevista a Oprah Winfrey, ao contar, no programa, sobre a festa de encerramento do filme Diferenças Irreconciliáveis. Na época, ela tinha por volta de 8 anos de idade quando ficou completamente bêbada após lhe darem 2 taças de champanhe. Ao relatar o episódio, Drew ainda comentou que virou a estrela da festa com essa façanha. Coitada. Na verdade, as festas de Hollywood já faziam parte do cotidiano da jovem atriz, que passou a frequentar ambientes mais adultos desde muito pequena. Sua mãe também incentivava a atriz a participar destas festas, explicando que as crianças da escola não tratavam bem a menina, e em pouco tempo a bebida se tornou parte da rotina da pequena Drew, que não tinha supervisão alguma da mãe. No entanto, o vício em álcool não foi o suficiente. Ao completar 10 anos, Drew já fumava maconha constantemente. Então, aos 12, a situação se agravou ainda mais, pois a menina passou a cheirar cocaína e a frequentar clubes destinados ao público adulto, como o famoso Clube 54 em Nova York. Além de não ir mais à escola, Drew confessou que, por vezes, roubava o carro de sua mãe, e assim a situação foi ficando cada vez mais crítica. Por volta dos 13 e 14 anos, a pequena estrela acabou sendo internada em uma clínica psiquiátrica, devido ao abuso de drogas e uma tentativa de autoflagelo. Após passar 1 ano em reclusão já em liberdade, ela decide então pedir a emancipação definitiva de seus pais. Nessa fase, eles já eram separados, pois, segundo os tabloides, os problemas com álcool de seu pai acabaram levando à separação do casal. Aos 15 anos, a atriz lança então uma autobiografia intitulada Little Girl Lost, Pequena Garota Perdida, onde explicou sobre sua decisão de emancipação dos pais. Segundo ela, sua mãe sempre foi uma péssima influência e nunca a tratou com amor e carinho que precisava na pequena infância. Após passar pela internação, sua imagem também acabou ficando manchada em Hollywood. Quando adolescente, ela já tinha uma péssima fama no meio artístico. E, além disso, os produtores diziam que ela não havia se tornado uma adolescente bonita para os padrões hollywoodianos. No início dos anos 90, inaugurou uma fase bem decadente, bem difícil na jornada da atriz, que inclusive relatou que as duras críticas da indústria do cinema foram decisivas para que ela se afundasse novamente no álcool e nas drogas. Mas, apesar disso, ela havia conquistado fãs e ainda brilhava como a pequena menina do filme ET. O legado de seu nome, que carregava importantes figuras do cinema mudo, como as atrizes Ethel Barrymore e Dolores Costello, além da atriz de cinema Diana Barrymore, que ficou bastante famosa na década de 40, talvez tenha segurado a jovem na indústria cinematográfica. Assim, na década de 90, ela passa a receber pequenos papéis, como, por exemplo, em Batman, no qual ela não teve sequer uma fala. Nesse período, a atriz acaba se submetendo a produções bastante duvidosas, embora tenha sido indicada pela 2ª vez ao Globo de Ouro em 92 pela sua atuação no telefilme Howard e Anita, ou Jovens Amantes no título em versão brasileira. No entanto, a indicação não fez com que sua carreira voltasse a decolar. Em 95, a atriz já estava com 20 anos de idade e havia se tornado a garota problema de Hollywood. Nesse mesmo ano, a atriz posou para a revista Playboy e acabou virando manchete ao mostrar os seios ao apresentador David Letterman durante uma entrevista. E como não poderia deixar de ser, a mídia passou a massacrá-la pela sua exposição.
Os anos 90 foram uma década literalmente de montanha-russa para a jovem Drew, que começa a virar o jogo em 96 após o convite do diretor Woody Allen, estimado pelas histórias românticas e existenciais presentes em suas narrativas. A atriz estrelou o filme Todos Dizem Eu Te Amo, uma incursão do cineasta no universo dos musicais, gênero que faz parte das bases da história cinematográfica hollywoodiana, reinventado ao longo de tantas transformações, desde os filmes não coloridos aos excessos de efeitos visuais na contemporaneidade. No papel da indecisa Holden, que se divide entre dois amores, Drew Barrymore contracenou com Edward Norton e Tim Ruth nessa comédia romântica. Mas seu rosto ficaria marcado pelo filme da franquia Pânico, do gênio do terror Wes Craven, que abriria caminhos para filmes do subgênero do terror slasher, conhecidos por produções de baixo orçamento que envolvem assassinos psicopatas em uma busca desenfreada por novas vítimas. O primeiro filme é considerado por muitos como a melhor produção da saga, que eternizou a personagem Sidney Prescott, interpretada por Neve Campbell, além de outros personagens interpretados por David Arquette e Courtney Cox, enquanto o bando luta para descobrir quem é o assassino por trás da capa preta e máscara de Ghostface. A estrela interpretou a inocente Casey Becker, uma personagem loirinha e de cabelo Chanel morta nos 15 primeiros minutos do filme original de Wes Craven, que foi um sucesso de bilheteria na época. E, portanto, de alguma forma alavancou a carreira da jovem, que a partir de então assinou novos contratos com diferentes produtores. Em 97, ela atuou em Afinado no Amor, dividindo a cena com o comediante Adam Sandler, com quem viria a contracenar futuramente na comédia romântica, Como se Fosse a Primeira Vez. Já em 1998, ela seguiu brilhante como protagonista do romântico Para Sempre Cinderela, uma produção de época que inclusive trazia o personagem do famoso pintor Leonardo da Vinci, uma das figuras mais importantes do Alto Renascimento. A partir dessas produções, sua volta para as telonas foi retomada e, em 99, para fechar com chave de ouro aquela década, Drew produz o seu primeiro filme sob o título Nunca Fui Beijada, no qual ela também foi a protagonista. Nasce então a Flower Films, uma produtora cinematográfica comandada por ela. Já no início da década de 2000, Drew consolida a imagem de queridinha de Hollywood novamente, coisa que ninguém imaginava em meados da década de 90, e no próprio ano 2000, o filme As Panteras, também abraçado por sua produtora, ganha destaque pela participação da ruiva, que interpretou a belíssima Dylan Sanders. Dirigido por McG, o longa-metragem contou com o protagonismo de Lucy Liu e Cameron Diaz, que juntas de Barrymore formaram o trio de As Panteras, uma adaptação do seriado de TV Charlie's Angels, exibido nos Estados Unidos entre os anos 70 e início dos anos 80. O sucesso de bilheteria fez com que a obra ganhasse uma continuação em 2003, chamada As Panteras Detonando, que contou, inclusive, com a primeira participação, sabe de quem? De Rodrigo Santoro, em O Filme Estrangeiro. Em 2021, ela também participou da produção de destaque Os Garotos da Minha Vida, dirigido por Penny Marshall, filme no qual ela interpretou uma garota repleta de sonhos, que em meio aos anos 60 engravida do primeiro namorado. Baseado em fatos reais, o filme traça a jornada de uma adolescente que vê seus planos de estudos e carreira de escritora postergados, já que deveria cuidar de um filho, ser dona de casa e ainda lidar com um marido que não amava mais. Em seguida, após aparecer como a deslumbrante professora Lucy Whitmore na comédia romântica Como se Fosse a Primeira Vez, em 2004, a atriz ganha prestígio pela sua beleza e expressividade de seu trabalho. O filme ganhou destaque entre as obras do gênero e chamou a atenção para uma condição neurológica rara chamada de Síndrome de Goldfield. A personagem de Drew todas as manhãs acordava sem nenhuma memória da noite anterior, como se estivesse sempre vivendo o mesmo dia. Porém, a síndrome de Lucy era apenas
ficção. Fato confirmado pelo roteirista George Wing a um famoso podcast norte-americano. O roteirista afirmou que a história da personagem não é inspirada por um caso particular, embora existam casos parecidos na vida real. Em 2007, anos depois da atriz ser considerada feia demais para os padrões de Hollywood, ela estampou a capa da revista People, na edição que listava as 100 pessoas mais bonitas do mundo. Em 2009, ela assume a direção de seu primeiro longa-metragem, Garota Fantástica, com o qual ela venceu seu primeiro grande prêmio como diretora. Posteriormente, através do drama chamado Grey Gardens, Luxo, a Decadência, produzida pela HBO, ela recebeu o Globo de Ouro de Melhor Atriz Coadjuvante, na categoria dedicada às minisséries e aos filmes para a televisão. Nesta época, a atriz também concorreu ao Emmy pelo mesmo papel, só que agora na categoria de atriz principal. Mas acabou perdendo o prêmio para a colega Jessica Lange, que também atuou no mesmo filme. Muitas pessoas afirmam, inclusive, que a atriz Drew Barrymore teria sido indicada ao Oscar, caso a obra fosse destinada ao cinema. Na frequência do sucesso no final da década de 2000, a Fênix ainda emplacou a produção de mais uma comédia romântica bem-sucedida chamada Ele Não Está Tão Afim de Você, na qual trabalhou como atriz. Hoje, cada vez mais focada na apresentação do seu programa de TV, o The Drew Barrymore Show, a atriz encontrou a redenção em relação à infância conturbada e afirmou que perdoa a mãe por tudo que acontecera no passado, declarando inclusive que sua mãe possa ter se sentido culpada pelo fato das duas atrizes terem ficado sem se falar por longos anos. Recentemente, em 2021, a estrela recebeu sinceras homenagens no seu talk show pelo seu aniversário de 46 anos, revelando situações inusitadas no seu programa sobre o episódio do ensaio que fez com a revista Playboy. Em conversa com o diretor Steven Spielberg, um dos convidados da noite, a atriz revelou que, na época, enviou uma espécie de pedido de desculpas para o diretor, pela figura paterna que ele representava na sua vida. A revista em que o ensaio de Drew foi publicado entrou em circulação em janeiro de 95, quando a atriz tinha 19 anos. Como resposta, Spielberg enviou uma versão light da revista, onde colocou roupas feitas de papel em cima das fotos da atriz. A brincadeira ganhou mais contornos com um novo ensaio fotográfico que Drew dedicou a Spielberg, no qual ela aparecia vestida de freira posando em frente a uma igreja entre árvores e ruas da cidade. Na legenda do trio de fotos, a atriz ainda escreveu: "Sinto muito, eu vi a luz e estou no meu caminho." Aos risos, Spielberg confirmou a história e inclusive mostrou as fotos emolduradas em um quadro, em homenagem à amizade e à relação dos dois artistas. O episódio de aniversário de Drew também contou com participações emocionantes de sua melhor amiga, Cameron Diaz, além do apresentador e jornalista David Letterman. Ao final da participação de Spielberg, ele ainda concluiu que deseja ver Drew assumindo a carreira de diretora, trazendo ainda mais prestígio à carreira da atriz, que hoje tem se destacado nas mídias sociais e como apresentadora, através de uma postura consciente e autocrítica, repleta de humor e alegria. Boa, muito bem, Drew.